Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, lá no Salmo de número 126. Salmos de número 126. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o versículo 1. Glória a Deus. Salmo de número 126. Glória a Deus. O versículo de número 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, chorando enquanto lançam a semente, mas cantam quando volta com a colheita. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil quando nós estamos numa situação não muito favorável, a gente deixar de dar foco muito para o problema e não para a solução. Quando nós estamos vivendo um momento difícil, às vezes a gente dá muita ênfase para a dificuldade ao invés de olhar por um outro lado. Não é diferente aqui o momento em que Israel ele está passando. Mas eu vejo neste salmo algo que nós temos que guardar no nosso coração. Nós devemos olhar para o passado. Esses salmos têm 3 tópicos importantes: olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. Glória a Deus. Porque o o verso de número 1, ele já diz: quando o Senhor nos trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por ele. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! O que é isso? Quando eu olho para o passado, eu vejo o que Deus fez. Quando eu olho para o passado, no momento da dificuldade, eu lembro que Deus, Ele cuidou de mim no passado. Nós vamos ver que este povo, esta nação, porque este salmo, alguns estudiosos, eles falam que ele foi escrito, quando o povo saiu do cativeiro. Na verdade eles estão vivendo um momento difícil, mas é quando eles estão lembrando que eles saíram do cativeiro, que Jeremias havia profetizado que duraria 70 anos. Nós vamos ver o tamanho da tristeza desse povo nos Salmos de número 137, quando eles dizem: na margem do rio da Babilônia nós penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativo, eles diziam: canta um cântico de Sião. E nós dizíamos: como cantar em terra estranha? Como cantar passando por esse momento de exílio? Como entoar louvor no momento de tristeza? Esse povo está exilado e esse povo estava triste. 70 anos de
de sofrimento, 70 anos de dor e com saudade da sua terra de adoração e com saudade de viver as coisas grandiosas de Deus. Mas Deus havia profetizado através do profeta Jeremias, e nós temos que guardar isso, que Deus, Ele permite nós passar por um momento de dificuldade. Deus, Ele nos avisa. Deus avisou eles passaram por 70 anos. Deus está dizendo: eu tenho uma prova para vocês, estabelecida durante um determinado tempo. A prova tem hora para começar, mas a prova também tem hora para terminar. Oh glória! A nosso momento de tribulação, ele tem um período que Deus estabeleceu no teu reino, estabeleceu no teu trono, um tempo de início, mas também tem um tempo do fim. E nós precisamos desse momento, porque se nós não viver esse momento, nós vamos ficar sempre na zona de conforto e vamos acabar preenchendo o espaço de Deus com outras coisas que não é do agrado de Deus, e coisas que nos abalam, porque quando você é levado para o cativeiro, você parece que você é tão afetado que algumas coisas você acaba perdendo a intensidade. Não perder totalmente, mas a intensidade. Eu sempre uso o exemplo aqui do que eu passei com a minha filha, com a Milena, no momento da tua enfermidade. Antes de acontecer isso com ela, a gente estava aqui num fervor de oração, de 3 dias de oração. E vamos orar, vamos buscar. E aí quando aconteceu tudo isso, veio logo essa questão. Eu estava até comentando em casa, eu falei, isso me abalou um pouco. E eu aparei um pouco assim, não estava com a mesma intensidade. Não estava com a mesma intensidade. Por quê? Porque abalou. E por mais que a gente seja homem de Deus, mulher de Deus, nós não somos super crentes, irmão. A gente abala, a gente acaba deixando de lado algumas coisas. Aí Deus precisou sacudir de novo. Deus precisou assim. Entenda uma coisa, que toda aprovação é porque você ainda não aprendeu. Então Deus precisa te ensinar mais. Glória a Deus. E aí a gente pega e faz assim, meu Deus, né? Abalou, a gente não está na mesma intensidade. Aí Deus pegou e fez nós passar por algumas situações. Aí vamos fazer um jejum na igreja. Rapaz, irmão, e hoje eu voltei com a intensidade de novo. E hoje eu voltei com a intensidade de novo. Vamos orar, vamos buscar. Por quê? Porque Deus precisa. Porque todo novo ciclo, não que Deus mas é que um novo ciclo está se aproximando. E esse novo ciclo Deus quer mais determinação e mais força. Aí nós olhamos para o passado e lembra e fala, olha, Deus fez no passado, Deus libertou no passado. Oh glória a Deus. E este povo, eles estão assim, lembrando disso, eles estão dizendo, olha, porque o momento que eles estão agora, lembra que eu falei, olhando para o passado e ver o que Deus fez, e olhando para o presente, e esse presente deles é um presente não muito fervoroso. Porque quando eles estão dizendo assim, no versículo 4, no verso 4, o Senhor restaura a nossa situação como os riachos revigoram o deserto, é porque eles estão querendo renovo de novo. Eles estão querendo restauração de novo, olhando para o passado e lembrar que quando nós estávamos lá no cativeiro, eu creio que houve muito clamor, eu creio que houve muita oração, aí Deus libertou o povo. Só que o momento agora no versículo 4 não é um momento de ser cheio, eles não estão cheios. E o momento em que nós vemos que a situação de momento não é boa, nós temos que clamar e dizer, Senhor, restaura, oh glória, restaura a nossa sorte. Aí quando me vira essa situação, aí eu falei, Senhor, restaura, me revigora, renova de novo, como as correntes do negócio. Irmão, tem coisa que a gente pede para Deus,
que a gente pede para Deus e Deus ele vai fazer. E ele vai fazer. Eu estava conversando com o Paulo, né? Falei ali também com a Laisla. E qual que é a nossa oração todos os dias aqui? Senhor, envia a gente para ajudar, né? Tanto financeiramente e tanto na obra. Aí eu estava falando para ela, então a gente pede coisa para Deus e Deus ele vai fazer do jeito dele. Deus faz do jeito dele, né? Envia pessoas, Senhor. Aí eu falei para ela, bem verdade, teve algumas pessoas que saíram da igreja, né? Sim. E eu estava fazendo as contas ali, umas 8 pessoas. Aí eu estava falando para eles, mas só que se vocês for ver, de 8 pessoas, 2 eram dizimista. De 8. Dizimista, e não só dizimista e ofertante. Dizimista, ofertante e que ajuda na obra de Deus, de ir para culto no lar, de fazer as coisas. Só 2, de 8. A gente não fica pedindo para Deus mandar a gente para ajudar? Porque eu quero te dizer uma coisa. Quando tem pessoas na obra de Deus que são infrutíferas, a Bíblia diz que Deus arranca e tira fora. Está lá em João capítulo 15. Está em João capítulo 15, é a palavra de Deus. Ele diz, toda a vara que está em mim e não dá fruto, ele corta. Porque, irmãos, não precisa de pessoas para encher a igreja de cadeira. O que Deus precisa é de pessoas ativas, que vão ajudar. E o que Deus quer é pessoas que não vão ser desleal com os outros irmãos. Não estou expondo, não estou falando o nome de ninguém, mas é só você comunicando algo que acontece. E a gente pede para Deus, e muitas vezes a gente ora a Deus, pedindo a Deus para que Ele faça algo, e Deus vai fazer. E por isso eu falei para Deus, Deus, restaura-nos de novo. Restaura-nos. Revigora a nossa força no deserto. É isso que o povo está clamando para Deus. E muitas vezes, irmão, também a gente, quando estamos com uma situação de conforto, sabe o que a gente faz? A gente fica na zona de conforto. Deus, Ele derrama do Espírito dele no dia de Pentecoste. E Deus derrama o fogo do Espírito. Aí a igreja pega e fica na onde? Na zona de conforto. Aí o que Deus faz? Manda Herodes perseguir a igreja. Para quê? Para a igreja se movimentar. Então agora é a hora de nós clamar a Deus e de se movimentar. Por que, pastor? A gente tem que fazer isso porque do versículo 5 ao 6 tem uma promessa, glória. Do versículo 5, do verso 5 ao 6 existe uma promessa para a igreja de Cristo. E qual que é a promessa? Os que semeiam com lágrimas colherão com grito de alegria, chorando enquanto lança semente, mas cantam quando volta com a colheita. Mas é andando e semeando, chorando. Mas tem uma promessa de colheita para a igreja, tem uma promessa de colheita para a tua vida. Então, ei, Deus está dizendo, enquanto vocês andam e semeiam, vocês vão voltar, vai valer a pena. Oh, glória a Deus. É difícil carregar o chamado, é difícil abrir mão das suas coisas para a presença de Deus, para cumprir o seu chamado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o teu cargo não é, oh glória, o evangelho. O evangelho é a missão que você carrega. Então carrega, não é o título que você carrega, mas é a missão que você carrega. Oh glória. Por isso que nós vamos chorar, semeando com lágrimas, semeando com lágrimas, semeando com choro. Nós vamos voltar com alegria. Oh glória a Deus, aleluias. Nós vamos voltar com alegria, creia nisso. Por que eles estão clamando aqui, ó, restaura, Senhor, a nossa sorte? Porque eles sabem que existe uma promessa. Eles sabem que existe uma promessa, porque há uma promessa. Como o riacho do Negueb, irmãos, no tempo de seca, ele até rachava. Mas no tempo de chuva, ele enchia, transbordava. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora que nós estamos clamando, Deus vai transbordar nesta igreja. Quem crê nisso?
Deus vai transbordar na tua vida, glória a Deus, aleluias. Como a pastora Maria falou ali, quando a gente vir na casa do Senhor, nós vamos enchendo da presença, porque quando a gente fica prostrado, glória a Deus, nós vamos acabando se esvaziando e ficando como Neguebe quando está na seca. Oh glória, aleluia. Mas quando a gente clama, Deus restaura, Ele enche nós, Ele enche nós. Então o que Deus está dizendo para nós nesta tarde, para você que está nos assistindo: não pare, continue. E quando você vê que a situação está quase assim seco, clame por restauração, clame por avivamento. Irmão, nós temos que clamar que Deus enche este lugar e enche a igreja dele, porque o negócio está feio. O negócio está feio e nós precisamos clamar em favor da igreja, porque irmão, eu estava vendo hoje no YouTube, eu não acreditei no que eu vi. Teve um encontro com Deus, que é esse encontro que as igrejas fazem aí, algumas igrejas, eles fazem esse encontro com Deus. E a mãe de uma jovem revoltada, porque a filha foi para o encontro com Deus, fizeram lá um voto, lá ela rapou a cabeça e mergulhando nas fezes de cavalo. O que é isso, irmão? Rapando a cabeça e mergulhando nas fezes de cavalo. Fizeram um balde lá com fezes de cavalo. Gente, olha o ponto que o evangelho está chegando. Mas sabe o que é isso? A palavra não basta mais. Para atrair jovens, eles estão fazendo de tudo. Aí brincam, aí fazem. Não, a palavra não é mais o suficiente. A gente precisa fazer alguma programação na igreja para... Não, o que nós precisamos é de palavra de Deus. Glória a Deus, eu nunca vi isso. Mergulhar nas fezes de cavalo, irmão. Que coisa é essa? E a mãe lá revoltada. Agora você imagina essa mãe. Você acha que ela vai querer saber de igreja? Será que ela vai querer saber de a filha dela ir para alguma igreja? Mas não vai. E ali a igreja, quando foi dar lá a falar a respeito, falou que ela fez um voto lá e disse que era o Espírito Santo. E não tem nenhum pastor para dizer: não é Espírito Santo não, filho, isso é da tua cabeça. Você entendeu? Mas é o que está acontecendo hoje. Então nós precisamos que Deus nos encha da tua presença e preguemos o verdadeiro evangelho. Oh glória a Deus, o verdadeiro evangelho. Restaura, Senhor. É tempo de a igreja semear com lágrimas. É tempo de a igreja fazer as coisas de Deus semeando, porque vai ter uma colheita. Existe uma colheita preparada. Glória a Deus. Existe uma colheita e nós precisamos semear com lágrimas. Ainda tem gente ainda vindo e aceitando Jesus. Ainda tem gente querendo Jesus. Ainda tem gente vazia precisando de Jesus. Oh glória a Deus. Mas nós precisamos ser cheios da presença. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos arder na nossa alma. Glória, aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, aí coloquei, né, na igreja lá o jejum de Daniel. Eu até tirei o meu, mudei, né? Eu fiz sem nada, comer nada até meio-dia, sem nada. 21 dias sem comer nada. Eu estava fazendo só de legumes, eu falei: não, fazer sem nada até meio-dia pra gente, porque nós precisamos jejuar, se consagrar. E eu creio que o Senhor vai fazer transbordar. Glória a Deus. E aí o Senhor vai nos ajudar a semear para aqueles que Ele já escolheu. Eu creio que Deus já elegeu pessoas para estarem aqui. Eu creio que o Senhor já elegeu, já escolheu. Ele elegeu antes da fundação do mundo para estarem aqui. Mas sabe, muitas vezes o que impede de estar aqui, muitas vezes a batalha espiritual. E para isso, quando nós nos consagramos e nos entregamos a Deus, Deus começa a abrir porta, começa a quebrar os ferrolhos de bronze, começa, glória a Deus. Então nesta tarde que você fique com essa palavra, olhe para o passado e veja o que Deus fez. E se o
teu presente não é o mesmo do passado, clame a Deus, porque Ele vai avivar a sua vida. E por quê, pastor? Porque tem uma promessa, e a promessa de Deus é essa: aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com alegria, eles voltarão com a colheita. E nós vamos estar aqui fazendo culto de ação de graça da missionária Meire, que vai ter picanha, vai ter um monte de carne, glória a Deus, aleluia, farofa, e nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, amém? Você pode aplaudir a Jesus, sua glória. Creia. Pega aí, né? Vamos orar. Glória a Deus, estenda suas mãos. Senhor nosso Deus, queremos orar, entregar a Ti, Pai, a cada pedido de oração nesta tarde, Pai, aqueles que ficaram conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus da glória e de poder e de graça, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, meu Deus, a nossa irmã Marina, Pai, meu Deus da glória, irmã, Pai querido e amado, da nossa irmã Marli, que está na UTI, Pai, vai de encontro, entra naquele hospital, opera um milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, visita o Moisés, Senhor, acorde ele, Pai, desperta ele, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, ó Deus soberano e eterno, Deus da glória, Senhor, meu Pai querido, visita também a nossa irmã Maria do Socorro, Pai, meu Deus da glória, que está pelo YouTube, vai de encontro a cada irmã, a cada irmão que está aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, trabalha, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor é Deus de perto e de longe, em nome de Jesus. Cremos que tem vidas aí fora que está eleita para estar aqui, vai de encontro, Senhor, e tirando todo impedimento, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã tem consagração pela manhã, e à noite, o último dia, o encerramento do propósito, quinta-feira profética com os homens, amém. Pastor Alexandre Freitas vai estar ministrando, venha, vai ser bênção do Senhor, tá bom? Receba a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre.